Oi, oi, turma, vamos para mais uma matéria de história e vamos dar continuidade então à matéria do Segundo Reinado Brasileiro. No Segundo Reinado, o café se consagrou como um grande produto agrícola nacional. Dentre os principais fatores que estimularam a produção do café estão a grande demanda do produto no mercado europeu e as boas condições do clima e do solo brasileiros, em especial no Sudeste. Além disso, os fazendeiros podiam contar com a mão de obra escrava e, posteriormente, com a mão de obra dos imigrantes europeus. O café fez surgir uma nova elite, os barões do café, que dominou o cenário político e econômico nacional e causou fortes mudanças socioculturais no país. A industrialização teve forte crescimento no Segundo Reinado, estimulada por alguns fatores como a diminuição do fluxo de escravos a partir de 1850, o que fez aumentar o investimento em atividades industriais. Além disso, houve a substituição progressiva da mão de obra escrava pela assalariada, o que possibilitou a existência de um mercado consumidor. Neste período, o setor que mais cresceu foi o têxtil, ou seja, a produção de tecidos. A criação de ferrovias também fez parte desse contexto, possibilitando a circulação de mercadorias para exportação. O crescimento urbano de algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, foi consequência do surto industrial e cafeeiro. A mão de obra escrava negra, utilizada durante séculos no país, começou a ser cada vez mais questionada a partir do Segundo Reinado. Isso porque o modelo capitalista e industrial que iniciou na Europa e aos poucos veio para o Brasil era incompatível com o escravismo. Assim, a Inglaterra passou a pressionar pelo fim do tráfico de escravos na América, visando investimento em seus produtos industrializados. Em 1845, os ingleses assinaram a Lei Bill Aberdeen, que proibia o comércio de escravos entre a África e a América. Em 1850 foi assinada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no país. Porém, essa lei só fez com que o preço do escravo negro africano aumentasse ainda mais. Com o fim da Guerra do Paraguai em 1870, os esforços pelo fim da escravidão se intensificaram. Isso porque a maioria dos negros que lutaram nesta guerra não queriam voltar à condição de escravo. Alguns chegaram também a receber a alforria. O movimento que condenou o escravismo brasileiro e exigiu seu fim ficou conhecido como o movimento abolicionista. O abolicionismo contou com a participação de vários segmentos sociais, como, por exemplo, políticos, advogados, médicos, jornalistas, entre outros. Com a pressão internacional e dos abolicionistas, o governo brasileiro foi cedendo através da criação de leis contra a escravidão. A Lei do Ventre Livre, criada em 1871, declarava livres os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da aprovação da lei. Se você nasceu um dia antes, você estava condenado à escravidão. Apesar disso, a criança ficava sob os cuidados dos fazendeiros até completar 18 anos. A Lei do Sexagenário, criada em 1885, declarava livres os escravos que chegassem aos 65 anos de idade. Na época, a lei foi considerada uma piada nacional, pois poucos escravos atingiam esta idade. Enfim, a Lei Áurea, assinada em 1888 pela Princesa Isabel, declarava livres todos os escravos. Vale ressaltar que, apesar da liberdade aparente, não foi dada aos escravos condições para se entregar à sociedade brasileira. Os imigrantes, em grande parte europeus, vieram para substituir a mão de obra escrava. Boa parte tentava fugir do desemprego, buscando no Brasil melhores condições de vida. Outros foram seduzidos pelas propostas de parcerias dos cafeicultores brasileiros. Conhecida como sistema de parceria, os cafeicultores propunham custear o transporte dos imigrantes europeus até suas fazendas e estes, por sua vez, pagariam os fazendeiros com o trabalho. Quase uma escravidão por contrato. Esse sistema, no geral, não obteve sucesso em razão dos elevados juros cobrados sobre as dívidas assumidas pelos imigrantes e também dos maus tratos sofridos por eles. Muitas cidades do sul do Brasil, como Criciúma, foram colonizadas por imigrantes europeus. A crise que levou ao fim do Império no Brasil foi decorrente de vários fatores sociais e econômicos. O abolicionismo, a libertação dos escravos, fez o governo perder apoio dos fazendeiros. Além disso, alguns problemas envolvendo a Igreja Católica abalaram as relações entre esta instituição e o imperador. O movimento para instalar o regime republicano no Brasil ganhava cada vez mais força, inspirado em países vizinhos. O regime imperial passou a ser considerado ultrapassado. O exército adquiriu muito prestígio depois da Guerra do Paraguai e exigiu maior participação nas decisões políticas. E foi o maior responsável pela mudança de regime. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu mudanças significativas. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações do governo com 3 setores da sociedade que lhe davam a sustentação: a Igreja Católica, o Exército
e aristocracia escravista. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou grande relevância. O contato com aliados uruguaios e argentinos permitiu a difusão entre os militares de ideias republicanas e abolicionistas. Tornou-se popular nos quartéis a corrente filosófica do positivismo, que defendia a república como sistema político superior. Os militares se indispuseram com as autoridades imperiais numa série de incidentes. Na religião vigorava no Brasil o regime do padroado. O imperador tinha poderes para vetar decisões papais e nomear os membros dos cargos eclesiásticos. Mas em 1864 o Vaticano proibiu as relações entre a Igreja Católica e a maçonaria, e Dom Pedro II, como era maçom, foi contrário e rejeitou essa proposta do Papa. Em 1872, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Com isso, a igreja deixou de apoiar a monarquia brasileira. Após a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, a pressão passou a ser para o fim da escravidão. Quando acabou a escravidão, os fazendeiros escravocratas reclamaram mais da falta de indenização do que da abolição propriamente dita. Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba abandonaram o imperador. Comandante de prestígio, Deodoro da Fonseca foi convidado a chefiar o levante contra a monarquia. Assim, em 15 de novembro de 1889, representantes do exército proclamaram a república, enterrando de vez a monarquia no país. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.